a pessoa pensa que ela tem que estudar muito informativo de jurisprudência. Uhum. Como que era o seu estudo em relação a esses pontos, assim, sabe? Pontos que às vezes bate uma insegurança, você acha, pô, e se eles pegarem mais pesado nessa prova, eu preciso me aprofundar? Uhum. Então, essa questão, assim, eu observava muito no caso concreto, assim, né? Observava, assim, por exemplo, instrução normativa, informativos, resoluções do CNJ, questões assim, eu pegava algumas provas, por exemplo, as provas de 2018 de São Paulo, tanto do 15 quanto do 2, foram bastante difíceis em relação a isso, né? Tiveram algumas questões, eu acho que, se não me engano, 2 ou 3 que cobraram esse tema. Só que nessa leva 2022, 2023, a gente não teve muita coisa assim. Eu acredito que na prova do Paraná eles tenham trabalhado mais com isso, assim, com algumas coisas. Só que é aquilo, como eu já havia falado, eu trabalhava, assim, observando como que era esse conteúdo, a cobrança desse conteúdo nas provas passadas, e se não tivesse tanta relevância, eu lia algumas coisas, geralmente perto da prova, para você, né, refrescar, assim, por exemplo, aquela questão do processo eletrônico ali, que tem uma resolução do CNJ, e, por exemplo, no Paraná deu certo, eu li isso uma semana antes, e foi o que caiu efetivamente, acertei a questão. Mas, como dito, né, às vezes é muita coisa para você gastar a tua energia durante o ciclo e você aproveita pouca coisa. Então, o que eu fiz e deu certo para mim? Mapear com questões passadas e observar como é que cai no caso concreto. Porque é muito, muito informativo, muita resolução, e você perde tempo de qualidade se ficar muito tempo batendo nisso, né? Sim, para se perder é muito fácil, né, na quantidade gigantesca de informação, assim. E na parte de direito, ó, como que você estudava na prática, assim? Você estudava com o quê? Com material enxuto, com videoaulas, questões? Então, Qual que era a dinâmica, assim? uhum. Eu nunca usei videoaula, porque sempre achei assim, desde a época que eu estudava para o OAB, eu sempre achei que era perda de tempo, porque se você trabalha com uma prova que ela tem muita literalidade de lei, se você tem um professor falando, ele não vai reproduzir a letra de lei, né? Ele vai colocar as palavras dele ali, né? Então, isso também é a maturidade do estudo, né? Você saber o que você consegue aproveitar disso. Porque, lógico, é muito melhor, é muito mais gostoso ter um estudo passivo, né? Que é o professor falando matéria para você, você tranquilo aqui, observando só, tá? Mas, assim, em questão de aproveitamento, sem dúvidas, né? Você pegar um material que não tenha muitos excessos, e você conseguir esgotar ele num dia e depois fazer questões, melhor coisa. E era o que eu fazia, efetivamente. Pegava um material que não tinha muito desperdício, fazia questões, aprendia nas questões, olhava comentários, lógico, né? Sempre vendo se os comentários estavam, né, condizentes. Sim, que acontece cada comentário, de ter cada comentário doido lá, né, que eu vou te falar. E era isso, assim. Então, daí, dessa forma, desse estudo ativo, você consegue tirar várias lições, né? Porque se você só pega uma aula ali que o professor vai falando e resolvendo questão com você, você vai falar, pô, então é isso, né? Então, você talvez não tenha um avanço que seria necessário para a tua aprovação e nomeação, né? Sim, porque é um estudo muito passivo, né, cara? A gente não aprende na passividade. Exatamente. E você percebeu isso desde a faculdade? Na faculdade você já ficava meio desanimado assim com aula e você começou a estudar com mais autonomia? Como é que foi? Exato, assim, na faculdade comecei a observar, assim, que o direito era muito literal, né? Letra de lei, no caso. As cobranças eram sempre nessa pegada, assim. Pô, você ia fazer uma prova de processo civil, de alguma coisa, o professor cobrava só, lógico, se não fosse introdução, né, como aquela teoria, o professor colocava ali o artigo X, o artigo Y, e falava, pô, então vamos começar. Então, desde ali eu já comecei a me programar dessa forma. E quando eu comecei a estudar para a OAB, observei também que as cobranças da OAB ali traziam sempre, pô, código de ética, alguma coisa nesse sentido. Lógico, algumas Uhum. matérias administrativo, como tem algumas partes que são teóricas, você tem que fazer essa observação. Você pega uma doutrina legal, né? Mas de resto, você consegue observar que é cobrança de lei.
Então, desde ali da OAB, eu sempre fiz dessa forma e sempre deu certo. Tive um resultado bom na OAB, e daí, no começo dos estudos também, não senti essa discrepância, assim, entre o meu estudo e o meu resultado. E nessas matérias, assim, que são puramente doutrinárias, sabe? Igual o direito administrativo mesmo. Você fazia diferente? Como é que funcionava quando você encontrava um tema doutrinário? Como que você ia estudar se você tinha alguma dúvida? Tá, o administrativo, por exemplo, lei 9784, 812, essas leis assim, era leitura de lei e exercício mesmo, né? Porque daí você consegue observar o padrão, pegar os caminhos ali mais tranquilamente. Mas quando chegava numa parte ato administrativo, uma Poderes, organização. intervenção na propriedade privada, aí eu gostava de ter uma doutrina, e uma doutrina ali que me ajudou muito foi da de Pietro, né? Muito boa. E é um investimento muito bacana, porque se você pega hoje a versão de 2023, você pega com a lei de licitações nova, e você pega, putz, um livrão ali que tem um exercício, e te ajuda, assim, até em provas de um nível maior, assim, se for fazer uma prova de procurador, se for fazer Sim. uma prova um nível maior, vai te ajudar de uma maneira muito boa. E qual que é a sua visão, até te perguntar aqui, ó, você que está no campo de batalha agora, assim, é uma visão que eu tenho desde a época de concurseiro. É, ter aquela noção de você pensar como examinador, né? Porque, sinceramente, eu acho, né, que talvez o livro da Di Pietro hoje, em direito administrativo, né, ele não seja o melhor livro, sabe, para a Uhum. prática, para quem vai advogar, talvez ele não seja o conteúdo mais atualizado de todos, né? Talvez. Só que assim, para a prova, para a banca, é a Bíblia, né? É a única referência, né? Pô, e eu já fiz, cara, acho que talvez mais de 100 mil questões, sei lá, analisando desde a época de concurseiro até com o que a gente trabalha aqui. E é o único livro, né? Não, tem o do Eli também, né? Que já é um livro mais antigo e tal. Do Eli e dela. São as únicas referências que eu vejo em prova. O do Eli está bem desatualizado, né, tal, e o dela continua. Então, assim, eu acho que, independentemente da nossa opinião, tem que pensar assim, ó, para a banca organizadora, qual que é a grande referência? Então, eu vou mergulhar nessa grande referência. Depois, quando você quiser trabalhar, quiser evoluir, fazer pós, sei lá, qualquer coisa, aí dá para ir para outro livro, né, talvez. Você pensa desse jeito, ou você chegou também às vezes, bater uma insegurança, viu uma recomendação, viu outro livro, ou você ficou só no de Pietro? Então, exatamente o que eu penso. Porque no começo você tem uma tendência a brigar com a banca, né? Daí depois eu pensava, pô, não tenho que brigar com a banca, eu tenho que acertar, né? Meu de brigar é se eu fosse fazer um recurso, alguma coisa, que às vezes não. Sim. Então, eu comecei a observar ali que, por meio dos comentários, né? O pessoal argumentava, pô, de acordo com o de Pietro, tal, o ato administrativo tal não pode ser feito dessa maneira e tal. Pô, então se tem muita referência de fora nessa matéria, eu vou mapear para ver se, né? E efetivamente, assim, o livro dela é mais usado, assim, pensando em FCC, é o mais usado. Algumas outras bancas, por exemplo, eu acho que, se eu não me engano, a CESP usa bastante o Eli Lopes Meireles, É. e daí, lógico, né, algumas outras bem diferentes acabam usando outros, mas daí, quando Aí só pegam. Deus sabe, né? Aí só Deus sabe. Aí são bancas assim que tem um índice de erro gigantesco, né? Mas é aquilo, eu recomendo, né, para essa parte de tribunais a utilização da de Pietro, porque até ela aborda assim alguns pontos assim, isso aqui é muito controverso em algumas questões, cobra isso, e assim, ela acaba dando um direcionamento muito legal, então te dá uma segurança. E é bacana para quem está começando hoje esse uso, por quê? Porque se você pega hoje não tem edital de TRT aberto, salvo engano, tem? Não, Não não sei. tem. Não, tem o Então, 11 que vai abrir daqui a pouco, né? Parece, pelas então se você informações. pega de Pietro e começa a estudar ato administrativo, intervenção na propriedade privada, por ela, você vai começar a sair na frente dos demais. Por quê? Porque quem lê a lei 812, 9784 vai saber responder se você tem uma repetição. Mas se você tem uma base um pouco mais doutrinária, se cai uma questão dessa forma, é uma questão que derruba a galera. Sim. Como a FCC tem esse desvio padrão, se você acerta uma dessa, no desempate você está lá em cima. Então é bacana de pensar a longo prazo uma preparação dessa, né? Sim, até num pré-edital, né, cara? Que é isso que a gente falou, né? De o pré-edital você consegue, às vezes, ali analisar, ter esse autoconhecimento, né? E às vezes até fazendo simulado, fazendo questões, você percebe isso.
pô, eu tenho uma fraqueza aqui nessa matéria. Então, nessa matéria, cara, joga um esforço. Às vezes você pode pegar num pré-edital, você consegue, às vezes, parar 1, 2 semanas só para se aprofundar naquela matéria. Perfeito, é isso mesmo. O pré-edital é bom para isso, porque é engraçado, assim, durante essa trajetória eu sempre ficava, pô, no pré-edital eu ficava naquela, putz, não tem prova e tal, tal. Só que daí, e quando tinha o edital, eu falava, putz, tem prova, não consigo parar, fazer minhas coisas. É engraçado, né? Sim, tem o lado bom e o lado ruim, né? Não tem jeito. Mas eu passei a ressignificar dessa forma, assim, quando não tinha edital, eu falava, ó, hoje eu tô com uma dificuldade nisso. Se eu passar daí, era uma questão de autoconhecimento, né? Eu falava, pô, se eu passar 1, 2 semanas, mas pegar uma base melhor aqui em administrativo, por exemplo, vou fazer isso. Então, você tem essa tranquilidade do pré-edital e tem que ter essa maturidade de falar, ó, não tem edital, então vou pegar essa matéria aqui e vou ficar craque nela, não importa. Sim, E desafiar, assim, porque é muito fácil você pegar e olhar e falar, não, eu não tenho jeito para isso. Eu não gosto de estudar. Quem que gosta de estudar, né? É difícil alguém que goste de estudar todo dia, né? Mas você tem que ir aparando as arestas e chegar da maneira mais forte que você conseguir, né? sim.